Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Rosner Henrique, eu sou engenheiro cartógrafo. Atualmente trabalho como pesquisador no Instituto de Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. A gente tem alguns projetos lá no Instituto, como o monitoramento de pandemias e endemias, né? Foi o caso da pandemia de Covid. A gente atualmente trabalhou no monitoramento da questão das chuvas, fortes chuvas que aconteceram no litoral do Nordeste. Então, é um trabalho em que a gente tem muito processamento de dados, muito geoprocessamento digital e atualmente a gente utiliza o ArcGIS Pro como uma das nossas ferramentas, uma das nossas principais ferramentas quando o assunto é geoprocessamento. Eu estou aqui no curso Geo Sem Fronteira para ministrar o curso de análises espaciais com ArcGIS Pro para vocês. E se você está chegando a esse curso agora, eu gostaria de parabenizar você porque você está procurando melhorar, desenvolver, crescer profissionalmente, crescer como um profissional da área de geoprocessamento. Isso é muito importante. O ArcGIS Pro é hoje uma das principais ferramentas, se não a principal ferramenta em termos de produção de geoprocessamento. No Brasil ele ainda não está muito difundido, então você está pegando ele aí numa crescente, mas no exterior ele já é extremamente utilizado, praticamente ele é figurinha carimbada nos processos de emprego, de trabalho. Quando você vai ser contratado, eles perguntam logo, sabe mexer no ArcGIS Pro? E aí é um diferencial lá fora. Aqui no Brasil ainda o pessoal fala muito ainda do ArcGIS, também do ArcGIS Desktop, né? Mas grandes empresas já atuam com ArcGIS Pro. O curso, pessoal, o curso está dividido em 5 módulos. A gente tem introdução ao ArcGIS, onde eu vou abordar, além do ArcGIS Pro, o começo ali ainda, eu vou abordar alguns tópicos de cartografia, porque a gente não quer transformar vocês em um apertador de botões. É preciso entender como é que o processo funciona e que linguagem a gente está utilizando quando vai falar no geoprocessamento de alguma forma. Então, se eu vou falar das coordenadas, que tipo de coordenada eu estou falando? Se eu for falar de uma projeção, que tipo de projeção eu estou falando? Uma máxima que a gente tem no geoprocessamento é que a primeira coisa a se fazer num processo é determinar qual é o sistema de coordenadas que vai ser trabalhado. Então, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é um sistema de coordenadas. Imagine determinar esse sistema de coordenadas. E aí a gente tem seguido os módulos 2, 3 e 4, que são tópico de vetorização, tópico de geoprocessamento e tópico de processamento digital de imagem. São as 3 principais metodologias aplicadas em toda a questão de geotecnologia: vetorizar, geoprocessar e o processamento de imagem. Tudo deriva daí, certo? Então, se você faz esse curso e aparece alguma tarefa diferente no seu trabalho, pode ter certeza que é a junção de dessas metodologias que você vai ter que aplicar dentro do trabalho que você está realizando. E aí, por fim, a gente tem a materialização e as particularidades do mapa, que é quando a gente vai colocar em prática a criação de um mapa propriamente dita, né? Com layout, com grades de coordenadas, com legenda e toda essa construção do mapa propriamente dito. Para o módulo 1, a aula 1, tópicos especiais de cartografia 1, a gente vai abordar os seguintes assuntos: representações da Terra, sistema de referência elipsoidal, sistema de referência geoidal, além de orientação cartográfica geocêntrica e orientação cartográfica topocêntrica. Mas antes da gente entrar nesses assuntos propriamente ditos, eu gostaria de fazer uma introdução com vocês. Falar sobre o ArcGIS Pro, para que a gente possa entender por que essa ferramenta é tão importante dentro do geoprocessamento. Veja só, o ArcGIS Pro ele é hoje, atualmente, a principal ferramenta de geoprocessamento no mundo. Como eu disse no começo,
não é muito utilizado ainda no Brasil, mas fora do Brasil ele já é estourado. Aqui a gente ainda está segurando bastante no ArcGIS Desktop, mas logo logo o ArcGIS Desktop está fadado a passar para o ArcGIS Pro. E aí o que é que a gente tem no ArcGIS Pro? A gente tem a exploração e a visualização e a análise de dados, como todo software GIS faz. O ArcGIS Pro também faz isso. Ele cria mapas 2D, como todo software GIS faz, mas ele cria cenas 3D. Alguns softwares de geoprocessamento até criam cenas 3D, mas pode ter certeza que não se compara a qualidade que o ArcGIS Pro entrega em termos de 3D. E além disso, você pode compartilhar o seu trabalho numa plataforma online, né, do próprio ArcGIS, inclusive. Essa plataforma fica lá e você pode ir subindo seus mapas, seus projetos, e toda a equipe pode trabalhar em conjunto na construção daquele mapa. Alguém pode colocar uma camada, a outra pessoa pode editar outra camada, e aí vocês vão construindo junto esse mapa, esse projeto. É bem interessante, inclusive atualmente na área que eu atuo lá no IRRD, a gente trabalha em alguns momentos dessa forma, né, construindo em conjunto. A gente faz algumas reuniões virtuais e vai construindo em conjunto o mapa. Como eu falei, o ArcGIS ele tem a função do mapa 2D, como todo software GIS, entrega um 3D muito melhor do que qualquer software que tem no mercado, e tem a questão do 4D. O que seria esse 4D no ArcGIS? O 4D é o que a gente chama de realidade aumentada. Como é que você pode imaginar essa realidade aumentada? Pois bem, imagine que você está olhando a televisão da sua casa e está passando um comercial de uma pasta de dentes. Nesse comercial tem as pessoas lá sorrindo e tudo mais. Imagine que você consegue, com óculos ou apontando o celular para a televisão, observar o preço da pasta de dente, porque não está aparecendo na tela. Só aparece na tela da sua televisão ou com o óculos especial sendo utilizado. Observar, e essas coisas saindo da tela assim. Observar quais as principais lojas perto de você que tem aquela marca, aquela pasta de dente ali. Inclusive o nome desse tipo de processo é geomarketing. É um tipo de geomarketing. Então você pode ir olhando o comercial, receber outras informações que estão além da informação que está dentro do comercial. Pronto. Isso é o 4D. E isso o ArcGIS consegue fazer, tá? Ele consegue, além de te dar uma cena 3D, ainda adicionar informações extras nessa cena que vão te ajudar a fazer uma análise, ter um processo crítico aí melhor da situação. Além disso, tem a questão de compartilhar as informações online e tudo mais, como eu falei ainda agora. O ArcGIS Pro, ele é só uma peça do quebra-cabeça que a ESG vem desenvolvendo nos últimos anos. Sim, ele talvez seja o carro-chefe, mas dependendo da solução que você está esperando para a sua empresa, para o seu projeto, seja necessário alguns outros softwares que a ESG tem. Por exemplo, aqui, logo em cima, aqui na terceira coluna da direita para a esquerda, a gente tem um software novo que é somente para processamento de imagens do drone. Na verdade, ele não processa a imagem do drone. Ele vai lá, pega a imagem do drone e monta aquele mosaico das imagens que foram feitas pelo drone. Basicamente isso. A gente tem outros, como o de criador de aplicativos, que é... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Experience. Enfim, não estou achando ele aqui nessa tabelinha, mas é um que ajuda a criar aplicativos. Então você joga o seu mapa online e você pode, com esse mapa online, criar um aplicativo a partir dele. E o ArcGIS tem essa ferramenta para te ajudar a criar esse aplicativo. Ele tem outros aqui, por exemplo, o Business. Esse business aqui, você vai construir uma padaria e quer saber se na sua região vale a pena construir aquela padaria. Então ele vai procurar ali quais são as padarias próximas, quais são as características dessas padarias,
e fazer toda essa análise junto com você no software próprio para isso. Dá para fazer no ArcGIS Pro? Dá para fazer. Inclusive, a gente vai utilizar o ArcGIS Pro como base para fazer esse tipo de análise, mas ele tem uma interface voltada somente para isso. Assim como ele tem um semelhante que é só para análise ambiental. É muito semelhante ao Business, que é comercial. Ele tem um só para análise ambiental, para saber se tem nascente na região, para saber se aquela floresta é ombrófila densa ou se é uma floresta arbustiva, por aí vai. Então são muitas ferramentas, muitas soluções que a ESG vem desenvolvendo, todas elas têm integração com o ArcGIS Pro. Todas elas têm integração com o ArcGIS Pro, tá bom? Então ele é a chave mestre para a gente mexer em todas essas ferramentas. E por que eu vou falar de alguns tópicos especiais de cartografia nessa aula? É porque muitas vezes no ArcGIS Pro a gente vai se deparar com a necessidade de saber essas informações, tá? Aqui nesse slide eu estou mostrando somente 2 momentos. Mas a gente pode ir lá para o ArcGIS Pro agora. Não se preocupe, eu vou ensinar como criar um projeto, montar um projeto, abrir um projeto, a melhor forma de abrir um projeto, organizar um projeto. Isso aí a gente vai trabalhar durante as aulas. Eu aqui quero só te mostrar por que a gente vai abordar alguns tópicos de cartografia. Então, olha só isso aqui. Aqui embaixo a gente tem as coordenadas. À medida que eu mexo o mouse na área de navegação do mapa, né, ele vai mudando aqui as coordenadas. Essa aqui, para vocês terem uma ideia, são pessoas que tiveram Covid no Recife nos últimos 15 dias, a contar do dia 17 do mês de junho de 2022. Então, à medida que eu vou mexendo o mouse, ele vai me dando as coordenadas daquela região, né? E que tipo de coordenada é essa? Será que é uma coordenada plana? Será que é uma coordenada geográfica? Né? Como é que ela está descrita aqui dessa forma? Cadê o norte? Cadê o grau, minuto e segundo? Por que ela não tem minuto e segundo? A gente vai entender direitinho esse tema. Uma outra coisa aqui em projetos, opções, se a gente for, pronto, aqui em mapas e cena eu tenho referência espacial. Em referência espacial eu posso utilizar a referência espacial da primeira camada operacional. Então a primeira camada que eu adicionar no meu projeto, ele vai pegar como sendo a camada principal. Eu posso escolher um referencial espacial. Aqui eu escolhi um referencial espacial. E eu posso pesquisar pelos referenciais espaciais que tem. Deixa eu ver, sigas. América do Sul, sigas, tá vendo? Ele tem vários. A gente no Brasil utilizava há alguns anos atrás o SAD 69. Um pouco, quem é mais da velha guarda aí chegou a pegar o Córrego Alegre. Ultimamente tem se utilizado muito o SIRGAS 2000, que inclusive é o sistema de referência do Brasil atual, oficialmente, pelo IBGE e também pelo Ministério de Defesa. Mas também a gente tem o WGS 84. Parece que eu estou falando inglês, mas não se preocupe, a gente também vai abordar essas questões dentro do curso. O que são esses sistemas e qual o melhor que é para utilizar. Não existe um melhor de todos, mas existe um melhor para o seu projeto. Aí a gente tem as coordenadas geográficas, coordenadas planas. Observe que já são 2 tópicos aqui da nossa aula. O TM, o Universal Transversal de Mercator, América do Sul. Então você pode escolher aqui o seu sistema de coordenadas e dar início ao seu projeto.
certo? Deixa eu cancelar, porque como eu já estou com as coordenadas trabalhadas dentro desse projeto, se eu der um OK aqui, por exemplo, ele vai pegar o que eu selecionei aqui e vai tentar mudar todo mundo lá, pode ser que dê alguma bronca, certo? Então normalmente eu dou um cancelar, beleza. Para essa aula de hoje eu vou dar uma dica bem bacana, que é uma coisa que eu gosto de fazer sempre que eu pego um ArcGIS Pro assim de começo. Eu gosto de vir também em opções, só que aí eu vou em geral e faço uma configuração simples aqui, que é o tema do aplicativo. Eu coloco em escuro. Por quê? Porque ele vai ficar todo preto. Ele vai ficar todo preto, com as cores brancas das letras e dos ícones, assim, você consegue perceber quais são os ícones, só que isso te ajuda a cansar menos a vista. Então sempre faço essa configuração, eu vou dar um OK aqui, ele não vai fazer a mudança agora, só se eu reiniciar o aplicativo. Então na próxima vez que a gente abrir o ArcGIS, ele talvez já esteja escuro, e aí não é nenhum erro, não é nenhum problema, é simplesmente porque eu mudei aqui o tema. E aí você fica à vontade para escolher um tema claro ou um tema escuro. É só uma questão de preferência. Vou dar um OK aqui. E aí voltando aqui na nossa aula, a gente pode entrar propriamente nos tópicos especiais de cartografia, como era esperado. E aí a gente vai entrar no primeiro tópico, que são as representações da Terra, que é essa questão de como os povos antigos pensavam a forma da Terra. Se a gente for analisar o homem primata lá, né? Ele pensava que a Terra era plana. Isso parece até que é uma ideia mais próxima, mas isso é um pensamento extremamente antigo. O fato de ele só reconhecer o que é Terra dentro daquela esfera, dentro daquela área que ele consegue enxergar. Então se eu enxergo até aquele horizonte ali e tudo isso aqui é plano, então significa que todo o meu conteúdo é plano, certo? Então era um pensamento antigo, e era um pensamento que, apesar de não estar correto, ele vai ser aplicado dentro da cartografia. Quando a gente trabalhar com áreas menores que 50 km², a gente pode atribuir como sendo plano. Então, se eu estou dentro de uma área que tem 50 km², tudo que está acontecendo ali dentro daquela área é plano. A partir do momento que eu passo para uma área superior a 50 km², é interessante eu começar a levar em consideração a curvatura da Terra. Porque isso pode gerar alguns problemas de distância, por exemplo. A distância que você percorreu de um ponto A a um ponto B, sendo que eles estão muito distantes um do outro, se você não levar em consideração a curvatura da Terra, essa distância vai ser uma linha reta e isso não vai dar certo, porque na verdade ela foi uma curva por cima da superfície da Terra. Contudo, se você está ali dentro dos 50 km, a sua Terra é plana, tá bom? Não vão dizer por aí que eu estou falando em terra plana, tá? Ainda sobre as representações da Terra, no final do século XVII, Newton começou a perceber, por conta da gravidade, que a Terra poderia ser achatada nos polos. Como assim? Eu não quero me aprofundar muito na matemática, mas a gravidade dos pontos no planeta, ela muda a depender da altura ou da altitude que você está na superfície da Terra. Como assim? Então, no nível do mar, a gravidade ela tem um valor. No topo do pico do Everest, a gravidade tem outro valor. Próximo do Equador, ao nível do mar, a gravidade tem outro valor. Na Antártida,
também ao nível do mar, a gravidade tem outro valor. Então a gravidade muda em vários pontos da Terra. Essa mudança ela não é muito grande, mas ela é relevante quando a gente olha a Terra de fora. Então Newton começou a perceber isso. Ele disse, olha, para esses valores de gravidade fazerem sentido, a Terra tem que ser achatada no polo. E ele tinha uma certa razão em pensar dessa forma. E foi aí que ele montou um dos primeiros modelos de Terra, diferente da Terra esférica, né? Que a gente achava que a Terra era esférica. Ele achatou ela e criou o elipsoide. O elipsoide achatado nos polos. Na verdade, ele não criou, ele só disse que a Terra podia ser um elipsoide achatado nos polos. Mais para frente, já no século XIX, século XX, o pessoal que estudava a gravidade conseguiu desenvolver equipamentos que conseguem calcular a gravidade nos diversos pontos da Terra. Esse pessoal são os geodesistas. E aí eles criaram um modelo que é o geoide. Essa figura que vocês estão vendo aí, ele mostra os diferentes valores de gravidade na superfície terrestre. E é como se eu pegasse o planeta Terra, tirasse toda a água que ele tem e ficasse somente com a massa bruta. Ela teria essa forma aí. Nessa figura não dá para perceber muito o achatamento dos polos, até porque ela está um pouco inclinada, mas ele é de fato um pouco achatado nos polos. E aí a gente tem uma figura que eu trago para remeter ao pessoal que estuda geodésia, que estuda a matemática por trás da forma da Terra e suas dimensões, que é uma figura que é um marco geodésico. Esses marcos geodésicos eles são colocados em trabalho de campo para determinar ali uma coordenada conhecida, uma altitude conhecida, e eles são protegidos por lei. O IBGE protege esses marcos por lei. Então, quando a gente implanta um marco geodésico, esse marco ele tem uma proteção legal. Se alguém chegar lá e arrancar, alguém chegar lá e depredar, está cometendo um crime, né? Esse marco especificamente é o marco 1084E. Lembrando que cada marco tem seu próprio número, tá? Você nunca vai encontrar dois marcos com o mesmo número. E esse aí foi colocado pelo Departamento de Geodésia e Topografia do próprio IBGE. Não só o departamento, mas qualquer outro profissional habilitado pode implementar um marco, tá? Às vezes a gente está trabalhando na construção de uma rodovia em uma região onde antigamente não tinha nada, mas hoje vai passar uma rodovia e aí é preciso implementar uns marcos desse antes de começar a obra às vezes. Até para o pessoal ter uma noção de como é a topografia da área. E aí vai lá o profissional gabaritado, habilitado e faz a implantação desses marcos, né? E coloca ali os marcos para que a obra possa ser feita com o máximo de rigor possível. Voltando um pouquinho aqui para a representação da Terra, para fins práticos, determinou-se que a superfície da Terra seria um elipsoide de evolução. Aquele elipsoide que Newton estava dizendo. Os geodesistas têm um modelo geodésico, mas o elipsoide de evolução ele é muito mais prático do ponto de vista matemático. É muito mais fácil calcular uma área numa figura que ela é, vamos dizer assim, uniforme, né? Do que calcular uma área naquela figura toda disforme que é o geóide. Então, por conta disso, se trabalha muito mais com o elipsoide do que com o geóide. Mas, eu quero salientar aqui que o geóide é tão importante quanto o elipsoide. Tá? Então, não pense que a gente vai esquecer o geóide. Na verdade, a gente vai acabar trabalhando com os três. A superfície real da Terra, o geóide e o elipsoide. Olha só. A gente tem aqui as principais representações da Terra
Não, as principais não, a gente tem duas delas, o elipsoide e a forma real da Terra. Deixa eu mostrar aqui. Esse azulzinho aqui, ó, é a forma real da Terra. Tá, tem aqui a seta forma real. E a gente tem um elipsoide global, vermelho, e tem um outro elipsoide aqui, um pouco menor, em verde. Tá bom? Observe que o elipsoide verde toca na forma real da Terra nesse ponto aqui, onde a gente está determinando que é a América do Norte. E o elipsoide vermelho toca na forma real da Terra nesse ponto aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Existem vários elipsoides e cada um vai representar melhor uma parte do globo terrestre. Então, quando os geodesistas e, vamos dizer assim, o pessoal que estuda a forma da Terra disse, olha, a melhor forma de trabalhar é com elipsoides. Os matemáticos de todo o planeta começaram a calcular elipsoides que melhor se representavam ao seu país. Então, no Brasil começou a procurar um elipsoide, nos Estados Unidos começou a procurar um elipsoide, na Europa começou a procurar um elipsoide. Mas não somente um. O que acontece é que vários elipsoides surgiram em virtude dessa necessidade de representação da forma real da Terra. E aí, ó, eu trago uma tabela que é um resumo, tá? Isso aí é um resumo. Na verdade, existem uma infinidade de elipsoides. A gente chama de elipsoides biaxiais porque ele tem o raio A e o raio B. Né? A matemática entre esses raios determina esse Fzinho aqui. E aí eu tenho o elipsoide em 1830 de Airy, o elipsoide em 1830 de Everest, o elipsoide de 1841 de Bessel. São números muito próximos, tá vendo? Mas cada um tem a sua característica específica. Então talvez Everest encontrou um elipsoide que era ideal para a região onde ele morava. Talvez ali onde estendendo um pouco mais da região dele. Então imagine aí no seu estado que você tivesse criado um elipsoide que representa melhor o estado em que você vive. Você foi lá, calculou, procurou a matemática para fazer e calculou o elipsoide. E aí você vai determinar o nome do elipsoide. Desses aqui, um que a gente vai comentar mais para frente é o WGS-84. É um elipsoide bem famoso que foi desenvolvido no ano de 1984. E aí a gente entra no sistema de referência geoidal. Ah, detalhe. Quando a gente está falando somente do elipsoide, a gente está falando do sistema de referência elipsoidal. Tá? Então, se você está visando somente o elipsoide na sua cabeça, nos seus cálculos, na hora de determinar uma distância, uma área, você está trabalhando com o sistema de referência elipsoidal. A partir do momento que você tem, além do elipsoide, você tem o geóide e você tem a superfície real da Terra, aí você está trabalhando com o sistema de referência geoidal. Vamos lá, vamos ver o que é um sistema de referência geoidal. Do ponto de vista prático, ele permite que se faça localizações espaciais em qualquer feição sobre a superfície terrestre. Então, ele é uma forma, um sistema de referência, é uma forma da gente se localizar sobre a superfície terrestre. E isso funciona também para o sistema de referência elipsoidal. A gente tem aí alguns exemplos. Ó. O sistema com Datum Córrego Alegre, o Datum Sul-Americano de 1969, ou SAD-69, como é mais conhecido, e o SIRGAS 2000. Todos esses são sistemas de referência geoidal. Veja, para não criar confusões, é interessante você pensar aqui comigo que uma coisa é o sistema de referência, outra coisa vai ser as coordenadas, tá? A gente tem um sistema de referência geoidal, quando a gente está trabalhando aqui com um geóide de referência,
o geóide, né, o principal, um elipsoide de referência e a superfície do relevo. Então a gente tem um sistema de referência. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sistema Datum Córrego Alegre e o Datum Sul-Americano tem uma característica diferente do SIGAS 2000, que a gente vai ver nos próximos slides. Mas antes disso, a gente ainda vai seguir falando aqui de sistema de referência geoidal. Olha só, o sistema Datum Córrego Alegre, que é um dos mais antigos do Brasil, eu trouxe aqui um pedacinho da ficha dele cadastrada no IBGE. Todos os marcos que são referências geodésicas, eles têm um cadastro no IBGE, tá? Então ele tem o número da estação, o município, tem todas essas informações que estão aqui, eles têm lá. Como a gente já utiliza no Brasil como referência principal o SIRGAS 2000, então esses dados aqui, para você achar essa estação, você vai utilizar o SIRGAS 2000. Mas ela já foi usada no passado como sendo a principal referência. Então, Córrego Alegre ele foi usado no passado como sendo uma referência. Mas, observe que hoje em dia ele está ok. Está destruído. Não sei se foi vândalo, se foi a própria urbanização que precisou retirar, mas ele não existe mais no local. Contudo, existe ainda lá digamos assim, um marco fictício, dizendo, olha, o marco de Córrego Alegre era aqui e tal, e as pessoas tiram foto, né, o pessoal que viaja por lá tira foto e faz menção a esse marco, mas não é o ponto exato. Mas todo marco tem essa fichinha no IBGE, tá? E aí a gente entra na questão da orientação cartográfica. Então, a orientação cartográfica, ela pode vir de duas formas. Ela pode ser geocêntrica ou topocêntrica. Topo, que é o topo, é a superfície. Então, quando eu estou falando de orientação topocêntrica, a gente vai ver aqui, estou falando da superfície. Quando eu estou falando de orientação geocêntrica, eu estou falando do centro de massa. Então, a orientação cartográfica geocêntrica é o eixo de rotação paralelo ao eixo de rotação da Terra, onde a origem está localizada no centro de massa da Terra, da superfície real. Então, eu tenho o geóide, o elipsoide, todos com a referência no centro de massa. Então, eu estou falando de geocêntrico. E aí, eu tenho o WGS-84, que é um elipsoide de referência, lembra? Um elipsoide de referência WGS-84, mas que o centro dele coincide com o centro de massa da Terra. Então, eles estão no mesmo centro de massa. O que é que acontece? Os sistemas de navegação GNSS e GPS, eles utilizam esse WGS-84. E ele tem uma geometria muito semelhante à geometria do SIRGAS 2000, ao ponto de, em alguns momentos, nem precisar haver transformação matemática para isso. Você pode usar a mesma coordenada em WGS-84 e aplicar ela em SIRGAS 2000. Mas vamos com calma, vamos ver o que esse texto está falando aqui. WGS-84, que é o World Geodetic System, ele é cadastrado pelo EPSG no número 4326. O que é esse EPSG? As empresas de gás e petróleo americanas começaram a catalogar todos os sistemas de referências, de coordenadas, e criaram um grande catálogo para isso. E aí o WGS-84 foi catalogado com esse número, 4326. É só isso. Só que muitos aplicativos e softwares de geoprocessamento começaram a utilizar essa nomenclatura também. E aí ela acaba ficando usual, né? Mas é algo começou na indústria privada e hoje em dia é aplicado no mundo inteiro. Então ele foi de 1984, como eu mencionei quando a gente apresentou o quadro de elipsoides. Foi revisado em 2004, certo? É composto por um sistema de coordenadas para a Terra, com a superfície de referência esferoidal padrão,
a base ou elipsoide de referência. É importante lembrar que o esferoidal é semelhante, é só o elipsoide é uma derivação do esferoide, tá? A esfera eu achatei, vira um elipsoide. Então ele serve para dados de altitude, superfície gravitacional e potencial do geóide. E aí eu trouxe aqui uma telinha do mapa de um GPS de navegação, aonde a gente tem aqui uma coordenada, um exemplo de coordenada. Calma que a gente vai ver como é que se escreve essas coordenadas nas próximas aulas. O que é que significa isso, essa bolinha, essa vírgula, assim. E ele é muito comum aí quando você tem aplicativos como Uber, Strava, né, que são aplicativos que trabalham com a localização do usuário em tempo real. Quase sempre é esse sistema que ele está utilizando, WGS84. É um sistema muito comum nos Estados Unidos, aplicado principalmente pelo Departamento de Defesa norte-americano. E aí a gente continua no sistema de cartográfico geocêntrico, de orientação cartográfica geocêntrica, e passa agora para o sistema que a gente utiliza aqui no Brasil, né, que é o SIRGAS 2000. Então a gente tem aqui no mapa, cada pontinho desse é um posto de análise das coordenadas. Eu não sei se vocês sabem, mas a movimentação da Terra, a Terra ela não gira somente no eixo dela e não gira somente em torno do Sol. Ela também gira na forma de peão. Ela também aumenta e diminui, que a gente chama de respiração do planeta. E aí quando ele aumenta e diminui, acaba mexendo um pouco nas coordenadas, tá? Quando a gente tem um maremoto, um terremoto muito expressivo na superfície do planeta, ela também pode mexer aí as placas tectônicas e acabar mexendo nas coordenadas da superfície. E por isso que a gente tem esses pontinhos que eles ficam monitorando se houve movimentação de massa e tal. Às vezes é usual, né, se trabalhar com uma movimentação de 1 centímetro para cada 3 anos. Então, em média, eles fazem um ajuste aí para essa característica. Então, o SIRGAS 2000 foi aplicado ao Brasil em 2005. Em 2005 a gente adota o SIRGAS 2000 como o sistema de referências principal do Brasil. E veja que 2005 não é tão longe, né? Então, por conta disso, a gente ainda encontra sistemas antigos rolando em mapas oficiais até da nossa cartografia nacional. E aí eu vou para o sistema de orientação cartográfica topocêntrica, topo de superfície. Então a gente não está mais no centro de massa. A gente agora está falando de uma superfície. E quando eu falo de superfície, eu preciso ter uma referência na superfície. Lembra que o geóide, a superfície da Terra, encosta no elipsoide. Então a gente tem um elipsoide de referência para aquela superfície. E quando o elipsoide encontra a superfície num ponto específico, em que o geóide também está passando por ali, eu teria esse ponto aqui, ó, onde eu tenho o elipsoide encontrando o geóide e encontrando a superfície da Terra. Então eu encontrei aqui um ponto de encontro desses 3 membros. Aí eu digo que esse ponto vai ser o meu datum, a minha referência. Então eu vou trabalhar a partir desse ponto. E foi assim que surgiu Córrego Alegre. Por quê? Porque lá em Córrego Alegre o elipsoide encosta no geóide e encosta na superfície topográfica. O SAD 69, existe um ponto, o datum principal, é o marco zero do SAD 69, que é onde o ponto lá encosta no geóide, no elipsoide e na superfície topográfica do planeta. Então, quando esse encontro acontece,
a gente pega aquele ponto como referência e chama ele de datum. E aí eu tenho um datum para o sistema de referência topocêntrico. Então, se eu fosse dizer o datum do sistema de referência geocêntrico, é no centro da Terra. Mas lá não é uma cidade, não existe uma forma de chegar lá, então não chama de datum. Mas quando a gente está falando de sistema topocêntrico, na superfície, a gente vai ter uma cidade, uma região, uma característica que vai dar nome ou vai ajudar a localizar o datum topocêntrico. E aí eu vou deixar aqui de exercício para essa aula que vocês entrem no site do ArcGIS Pro e procurem a documentação do ArcGIS Pro. O que é a documentação do ArcGIS Pro? É onde a EGE, né, a empresa que desenvolve o ArcGIS Pro, coloca lá várias informações sobre o ArcGIS, coisas como o que é que ele faz, todas as potencialidades que ele tem, algumas vezes até forma de fazer. Lá no Help tem uma ajuda, tipo, se você tem uma dúvida de como fazer um processo, você pode escrever lá, estou com dúvida nisso. E aí as pessoas que estão na comunidade, digamos que utilizam o software, que já passaram pelo mesmo problema que você, podem tentar ajudar. E aí elas respondem, olha, para fazer isso você precisa pegar tal software, precisa, antes de processar o dado no ArcGIS, tirar o ponto e vírgula, né? Coisas que às vezes fogem, que a gente realmente não sabe, não encontra em lugar nenhum, mas que alguém já encontrou por ali. Esse tipo de informação não está necessariamente na documentação, mas está no site da EGE. Mas para esse exercício de hoje, eu vou querer que vocês entrem no site do ArcGIS Pro. É importante que seja do ArcGIS Pro, tá? Não do ArcGIS Desktop, porque às vezes a gente procura na internet ArcGIS e aí o Google está lançando para tudo quanto é lado. Procura lá ArcGIS Pro e procura a documentação. Quando você entrar no site, vai ter aqui uma lupazinha que é o ponto de pesquisa. Você pode procurar lá documentação e aí dá uma olhada na documentação do ArcGIS para você já ir se inteirando. Cara, o ArcGIS pode fazer isso. Poxa, será que ele faz isso aqui? Porque às vezes tem muita aplicação que a gente não enxerga como solução e que está lá no ArcGIS Pro e que a gente às vezes está usando 2, 3, 4 softwares para executar, mas que o ArcGIS consegue fazer. E é isso, pessoal. Para a aula de hoje a gente encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Combinado? Valeu, até lá.